Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 71. Naquela noite, Tóquio Propriedade Tendo. Kano e Yuko caminhava pelas ruas, carregando casualmente um pacote de explosivos. Mas como ela estava no modo fantasma, ninguém podia vê-la nem as coisas que ela carregava. Acima da propriedade Tendo, Yuko flutuou bem alto, verificando sua posição. Então seu corpo mudou, modo fantasma supremo. Uma habilidade de sua habilidade, fantasma demoníaco, que lhe permitia alternar entre visível e invisível à vontade. Hehe. Ela cumprimentou alegremente os membros da família tendo que patrulhavam o pátio. A voz repentina os fez congelar, olhando ao redor, confusos. Ei, estou aqui em cima. Suas cabeças se ergueram de repente, e seus olhos se arregalaram em choque quando viram uma garota flutuando no ar. Que diabos? Um humano flutuando? O pânico tomou conta da propriedade Tendo. Um grande alvoroço se instalou. Silêncio! Um homem idoso saiu da casa. No momento em que seus olhos pousaram em Kano e Yuko, suas pupilas se estreitaram bruscamente. Uma criança amaldiçoada? Mas não, a cor dos olhos dela era diferente. Um novo tipo de gastria? Impossível. Uma gastria dessas não deveria existir. Os experimentos finalmente tiveram sucesso. Porque ela estava ali, logo ali. O ancião Tendo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas ele ainda conseguiu manter a compostura por pouco. Respirando fundo, ele se forçou a falar. Senhorita, posso perguntar o que há atrás aqui? Yuko olhou ao redor. Não vendo seu alvo, ela perguntou, tendo que com nojo. Acho que é esse o nome, certo? Ela está aqui pelo chefe da família? Os instintos do ancião gritavam para ele. Antes que ele pudesse reagir, Kano e Yuko tirou os explosivos de trás das costas. Espere. Ele mal conseguiu dizer as palavras antes, devolvendo-os ao seu legítimo dono. Bum! A explosão iluminou o céu noturno, como se tentasse engolir toda a escuridão. Uma explosão ensurdecedora sacudiu toda a propriedade. Yuko bateu palmas, satisfeita. Missão cumprida. Para uma fantasma demoníaco, como ela, isso era brincadeira de criança. Ela pairou ao redor das ruínas para uma verificação final, garantindo que nenhuma pessoa tivesse sobrevivido. Então, ela flutuou de volta para a base da família, quarto de Seitenshi. De pé junto à janela do chão ao teto, Seitenshi olhava para a distante propriedade Tendo. Ela já havia adivinhado o resultado no momento em que Kano e Yuko pediu o endereço no grupo de bate-papo. Ela soltou um suspiro silencioso. Você realmente não deveria ter mexido com demônios. Mas, tendo que Kunojo já havia partido para Osaka. Por pura sorte, ele escapou desse destino. Eu me pergunto que expressão ele terá quando retornar? No dia seguinte, últimas notícias de Tóquio. Família Tendo destruída da noite para o dia. Não há um único sobrevivente na propriedade. Apenas tendo que Kunojo e alguns familiares em Osaka escaparam da tragédia. Corporação de Segurança Civil Tendo Kizara estava sentada à sua mesa, segurando o jornal. Sua expressão se distorceu, seu corpo tremia incontrolavelmente. Então, haha, hahaha. Sua risada se tornou maníaca, seu corpo inteiro tremia. A grande família Tendo, posta de joelhos? Tendo que Kunojo, seu velho bastardo. Aposto que você nunca pensou que esse dia chegaria. Que pena. Você tinha que ser a única a escapar. Ela cerrou os dentes, seus olhos ardendo de ódio. Mas da próxima vez, serei eu quem segurará a lâmina na sua garganta. Toque, toque. Uma batida repentina na porta. Tendo Kizara se recompôs rapidamente. Bam! A porta se abriu com força. Satomi Rentaro entrou furioso, com um rosto sombrio e tempestuoso. Kizara lançou-lhe um olhar frio e depois sorriu ironicamente. Olha quem é, o grande político de Tóquio. O que o traz aqui? O desdém em sua voz era óbvio. Ela nunca se deu bem com Satomi Rentaro. Por quê? Porque ele é filho adotivo de Tendo Kikunojo. E ela o odiava por associação. Rentaro jogou o jornal na mesa dela. Kizara. Sua voz era sombria. Isto não foi um acidente. A explosão na propriedade Tendo foi deliberada. Kikunojo-sama me encarregou pessoalmente de investigar. Como membro da família Tendo, ajude-me a descobrir a verdade. Eu juro que vou levar o culpado à justiça. Os olhos de Rentaro eram sinceros. Ele pensou que essa investigação poderia diminuir a distância entre Kizara e a família Tendo. Mas, não haja de forma tão familiar, interrompeu Kizara com a voz fria. A verdade do incidente? Ela quase riu. Ela ficou emocionada com o que aconteceu. Ele realmente achava que só porque ela ainda carregava o sobrenome Tendo, ela sentia algum apego àquela família? Ele esqueceu porque ela foi embora. E agora ele veio correndo até ela, esperando que ela o ajudasse. Nojento. Honestamente, ela estava mais interessada em quem fez isso. Alguém lá fora lhe fez um grande favor. Claro, Kizara sorriu, sua voz cheia de zombaria. Senhor político, investigue a fundo. E quando descobrir quem fez isso, não se esqueça de me contar primeiro. Ela precisava agradecê-los adequadamente. Mas, explosivos, hein? A expressão de Kizara ficou pensativa. Ela tinha uma boa ideia de quem poderia ser o culpado. Tóquio, área externa. Os membros da família de Arata estavam em movimento. Eles começaram oficialmente a acolher as crianças amaldiçoadas de todos os lugares. Dentro de um armazém recém-reformado, Arata estava diante de 13 crianças amaldiçoadas, estudando-as. Estavam todos tensos, com as mãos fortemente cerradas e os olhos brilhando de nervosismo. Estranhos, mais um novo ambiente. Era normal deixá-los desconfortáveis. Só 13? Arata se virou para Buzujima Saeko. Isso foi pouco. Saeko abaixou a cabeça levemente. Peço desculpas, mestre. Procuramos em 13 esconderijos diferentes hoje, mas cada grupo permaneceu escondido e enviou apenas uma criança para verificar. Os olhos de Arata se estreitaram levemente. Então essas crianças eram escoteiros, testando as águas. Inteligente.
Neste mundo, havia muitos abrigos que eram apenas armadilhas, lugares que atraíam crianças amaldiçoadas, apenas para vendê-las ou usá-las em experimentos humanos. Era um horror comum neste mundo. A palavra abrigo não significava nada para essas crianças. Se não fosse pelo apoio de Seitenshi, ele duvidava que até 13 teriam vindo. Quanto essas crianças sofreram para desenvolver esse nível de cautela? Arata os examinou novamente. Desnutrido. Afinar. E muitos deles tremiam levemente. Os olhos deles continuavam disparando ao redor, assustado. Mas ainda assim, eles vieram. Eles estavam apostando na bondade humana? Ou foi simplesmente porque não tinham outra escolha? Ninguém corre esse tipo de risco a menos que esteja desesperado. Arata sorriu gentilmente e estendeu a mão, apoiando a mão na cabeça da menina que estava em pé na frente. No momento em que ele a tocou, ela estremeceu, seus cílios tremeram, seu corpo tremia incontrolavelmente. Mas ela não se afastou. Ela sabia que se não fizesse isso, poderia ser atingida. Mas então novamente, mesmo que ela se movesse, ela seria atingida de qualquer maneira. Então ela simplesmente não se moveu. Capítulo 72. Quando Arata colocou a mão na cabeça dela e bagunçou delicadamente seus cabelos, ela ficou completamente surpresa. Violência. Era tudo que ela conhecia. Todos os adultos que encontrava batiam nela ou gritavam com ela. Mãos ásperas e cruéis. Mas isso foi a primeira vez que alguém a tratou com tanta gentileza. Ela finalmente conheceu uma boa pessoa. Ela tinha certeza disso. Arata não fazia ideia de que apenas um pequeno gesto de gentileza lhe rendeu o título de boa pessoa, aos olhos da garotinha. 13 crianças amaldiçoadas. Os olhos de Arata piscaram levemente. Ele não reconheceu nenhum deles da história original. Então, ele olhou para o painel do sistema. A habilidade, Peça Maligna, brilhou fracamente. Como esperado. Assim como ele havia presumido, todas as crianças amaldiçoadas estavam qualificadas para se tornar parte de sua família. Mesmo que não tivessem nomes ou aparições no anime, os genes únicos em seus corpos os tornavam diferentes dos humanos normais. Saber que eles poderiam reencarnar como membros de sua família o tranquilizou. Caso contrário, salvar todas as crianças amaldiçoadas exigiria uma abordagem diferente. Havia muitos seres poderosos em seu mundo, e muitos tinham a capacidade de curar o vírus gastria que infectava as crianças amaldiçoadas. Por exemplo, os anjos. Mas Arata não tinha como contatá-los. E o mais importante, a habilidade de viajar entre mundos. Era melhor que ninguém fora de sua família soubesse disso. Arata não se apressou em reencarná-los imediatamente. Primeiro o mais importante, eles precisavam de uma refeição adequada. Shizuka, vou deixar essas crianças sob seus cuidados por enquanto. Maricava Shizuka, que estava agachada e acariciando a cabeça de uma garotinha, imediatamente se levantou. Ela deu um tapinha em seu peito bem grande, fez uma expressão confiante e disse com confiança, deixe comigo. Arata hesitou por um momento. Isso deve estar bom, certo? Afinal, entre sua família, não havia ninguém mais adequado para cuidar de crianças do que Shizuka. Maricava Shizuka agachou-se novamente e tirou uma lata de leite do decote, oferecendo-a a uma das crianças amaldiçoadas com um sorriso ansioso. Quer um pouco? Arata? Talvez ele devesse encontrar alguém mais confiável, afinal. Shizuka levou as crianças amaldiçoadas para tomar banho e trocar de roupa, vestindo roupas limpas. Mais tarde, todos se sentaram ao redor de uma longa mesa de jantar, esperando pela refeição. As crianças amaldiçoadas pareciam confusas. Eles olhavam fixamente para suas roupas recém-trocadas, remexendo-se nervosamente. Eles realmente tinham permissão para usar algo tão limpo e bonito? Arata-san, o jantar está pronto. Shina Mairu saiu da cozinha, vestindo um avental e carregando uma tigela fumegante de sopa. Quando todos os pratos foram colocados na mesa em frente às crianças amaldiçoadas, Arata bateu palmas levemente. Tudo bem, vamos comer. As crianças amaldiçoadas trocaram olhares incertos. Um deles hesitou antes de falar com a voz trêmula. Isso é, mesmo para nós? Suas refeições sempre foram vegetais podres, sobras mofadas. Seria esta, a lendária última refeição antes da execução? Vá em frente e coma. Arata afagou gentilmente sua cabeça. Ela engoliu em seco, nervosa. Então, cautelosamente, ela tomou um pequeno gole da sopa. O calor se espalhou por sua língua, e o sabor rico dominou seus sentidos. Ela congelou. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Ela nunca provou nada tão delicioso em sua vida. A compreensão a atingiu de repente, e ela imediatamente mergulhou na comida, como se tivesse que saborear cada mordida antes que ela desaparecesse para sempre. Vendo isso, as outras crianças amaldiçoadas fizeram o mesmo. Em breve, uma cena peculiar se desenrolou no refeitório. As crianças comiam desesperadamente, movendo as mãos sem parar, mas em algum momento, seus rostos ficaram cobertos de lágrimas. Shina Mairu franziu os lábios enquanto observava. Era apenas uma refeição comum, mas eles a comeram como se fosse o banquete mais extravagante do mundo. Depois de terminarem suas refeições, as crianças amaldiçoadas permaneceram imóveis em suas cadeiras, atordoadas por uma sensação desconhecida, felicidade. A partir de agora, você está seguro. Uma das garotas, Moriko Noda, olhou para a expressão gentil de Shina Mairu e não pôde deixar de perguntar. Mairu-sama, você é um anjo? Shina Mairu piscou surpresa e então sorriu suavemente. Não, na verdade eu sou um demônio. Ah é? As crianças amaldiçoadas ficaram boquiabertas em choque. Então, após um momento de confusão, um deles perguntou, Mairu-sama, você é como nós? Por que você pensa isso? Porque todos nos chamam de monstros, demônios, coisas assim. A expressão de Shina Mairu ficou mais séria.
Ela forçou um sorriso e disse, é só porque eles têm medo de você. Após uma breve pausa, ela continuou, então, o que vocês acham? Vocês gostariam de se tornar demônios como eu? Um demônio, como Shina-sama. Um demônio que era caloroso e gentil? Se vocês se tornarem demônios, seremos todos uma família. Shina Mairu não usou as palavras persuasivas habituais de Arata. Não se tratava de construir um harém. Lolis eram proibidas, certo? Família. Os olhos das crianças amaldiçoadas brilharam. Eu quero ser família da Mairu. Eu também. Eles ansiavam por uma família. Se tivessem uma família, talvez não precisassem vasculhar lugares perigosos só para sobreviver. Arata sorriu e pegou as peças malignas que havia preparado com antecedência. Shina Mairu se virou para olhá-lo. Tudo bem então que comece o ritual de reencarnação. É Moriko Noda. Classificação. Demônio de classe baixa. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas. Fator gastria. Toupeira e percepção do pulso da terra. É Tamako Nishida? Classificação. Demônio de classe baixa. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas, fator gastria. Ouriço aumenta temporariamente a defesa. As crianças amaldiçoadas estavam sentadas em fila, com a parte superior do corpo nua, sentindo uma estranha sensação de nervosismo. Arata passou pelo processo de reencarnação de cada um deles, um por um. Como esperado, todos eles se tornaram demônios comuns. O que fazia sentido, afinal, demônios especiais eram raros. Entretanto, devido ao vírus gastria em seus corpos, cada um deles veio com uma habilidade única. Isso era algo que Arata havia previsto. As notificações do sistema continuavam ecoando em seus ouvidos. Você obteve a habilidade fator gastria, toupeira. Você obteve a habilidade fator gastria, ouriço. Você obteve. Seu poder geral aumentou ligeiramente. Jin. Sua habilidade peça maligna sofreu uma pequena alteração. Depois de reencarnar todos eles, Arata levou um momento para se avaliar. Um pequeno aumento de força, mas não o suficiente para um avanço. Ainda havia um longo caminho a percorrer. Só de pensar em reencarnar tantas crianças amaldiçoadas, uma por uma, ele tinha dor de cabeça. E quando ele imaginou alcançar uma família de 1 milhão de lolis, ele não sangraria até a morte toda vez que atualizasse suas bênçãos? Ele abriu a habilidade peça maligna para verificar se havia mudanças. O familiar vazio estrelado apareceu diante dele. Embora ele tivesse reunido alguns membros da família, apenas 7 peças giravam em torno dele. Somente demônios especiais se qualificam para estar aqui? Seu olhar se desviou para mais longe. Ali, espalhados como grãos de areia, estavam mais de uma dúzia de pedaços distantes e próximos ao mesmo tempo. Em outra direção, apenas 2 peças estavam sozinhas, parecendo isoladas. Essas deveriam ser Miyamoto Rei e Takagi Saya. Com o pensamento, Arata segurou os 2 pedaços. A Miyamoto Rei. A Takagi Saya? Como esperado. Ele tocou na peça de Miyamoto Rei. Imediatamente suas informações de bênção emergiram da peça. Agora ele poderia verificar os detalhes de suas bênçãos diretamente daqui? Hehehe. Subarashi. Capítulo 73. Ele não só conseguia visualizar as informações da bênção, mas na parte inferior da tela, agora havia um botão adicional e atualizar. Os olhos de Arata brilharam com a compreensão. Ele pegou a peça de Saeko Buzujima para verificar, mas desta vez não viu a opção atualizar? Um lampejo de compreensão cruzou sua mente. Então, os demônios especiais são diferentes dos demônios comuns. Embora todos fossem de sua família, os demônios especiais não só possuíam habilidades únicas como também tinham um potencial incrivelmente alto. Era como uma organização. Havia executivos de alto escalão e membros de escalão inferior. No mínimo, isso significava que ele não teria que atualizar manualmente as bênçãos para demônios comuns, uma por uma no futuro. Dentro de sua família, os demônios especiais eram os oficiais de alta patente, enquanto os demônios comuns eram os membros padrão. Arata pensou nisso por um momento. Essa mudança realmente pareceu bastante benéfica. Depois de guardar as peças de Rei Miyamoto e Saeko Buzujima, seu olhar retornou para o cenário de areia fluida formado pelas peças das crianças amaldiçoadas. Fator genoma. Uma nova habilidade? Arata olhou com alguma curiosidade. Sua habilidade, peça maligna, poderia realmente gerar novas habilidades baseadas em sua família? Ele bateu nele. Fator genoma. Status, em desenvolvimento. Arquivo de genes, registrado. Fator toupeira, fator ouriço. Fusão genética e integração de fator duplo. Nota, atualmente incompleto. Arata? Que tipo de habilidade era essa? Olhando mais de perto, ele percebeu que todos os fatores gastria registrados vinham das crianças amaldiçoadas que ele havia transformado em sua família. Mas por enquanto, esses fatores não pareciam ter muita utilidade para ele. Afinal, com sua força como um demônio de classe suprema, essas habilidades relativamente pequenas não eram necessárias. Ainda assim, se ele reunisse o suficiente deles, algo interessante poderia acontecer. Saindo da interface, peça maligna, Arata retornou à realidade, apenas para ver as crianças amaldiçoadas cutucando suas asas recém-crescidas, incrédulas. Ah, asas? Nós criamos asas? Espera aí. Isso significa que nosso nível de corrupção está muito alto? Estamos nos transformando em gastria? Mas não sinto nada de estranho. Algumas das meninas pareciam ansiosas. Shina Mairu interveio rapidamente para acalmá-los. Relaxe, pessoal. Vocês simplesmente reencarnaram como demônios. Ao ouvir suas palavras, as crianças amaldiçoadas lentamente se acalmaram. Então, eles se lembraram do que Mairu havia dito antes. Vocês querem se tornar demônios? Então isso foi real?
Nós realmente viramos demônios? Eles exclamaram com espanto. Antes, quando lhes pediam para tirar as roupas, eles pensavam que era para um teste de corrupção do vírus gastria. Afinal, ter alguém em um abrigo com um nível de corrosão perigosamente alto pode levar a perigos imprevisíveis. Eles entenderam isso. Mas isso era um verdadeiro ritual de reencarnação do demônio. Ele sumiu. Desapareceu completamente. Moriko Noda gritou de excitação. Aquela dor horrível sumiu completamente. Devido a anos de erosão do vírus gastria, as crianças amaldiçoadas frequentemente sofriam de dores neurológicas. Mairu, verifique o status deles. Como este era um abrigo, Seitenshi naturalmente forneceu equipamentos para medir os níveis de corrupção do vírus gastria. Depois de um tempo, os testes foram concluídos. O vírus dentro deles havia desaparecido completamente. Eles ficaram congelados no lugar murmurando. Então, isso significa que não somos mais crianças amaldiçoadas? Isso mesmo. Arata sorriu. Vocês são demônios agora. Demônios. Os olhos deles brilharam. Então, isso significa que podemos viver além dos 10, até dos 15, não apenas 15. Os demônios têm uma expectativa de vida muito longa. Shina Mairu os tranquilizou com um sorriso gentil. Ao ouvir isso, seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas. Ai, isso é incrível. Tornar-se um demônio é o melhor. Eles pularam de alegria, riram e comemoraram. Tamako Nishida hesitou antes de dar um passo à frente, olhando para Arata com olhos esperançosos. Se senhor Arata, posso trazer outros aqui também? Reunindo coragem, ela continuou. Eu quero que todos se tornem demônios também. Se todos pudessem se tornar demônios, então finalmente poderiam viver vidas normais. Arata deu um sorriso irônico e afagou a cabeça dela. Claro, traga quantos quiser. Não importa quantos, eu levo todos. Esse era exatamente o resultado que ele queria. Agora que o primeiro grupo havia passado pela mudança, mais crianças amaldiçoadas viriam voluntariamente para o abrigo. À medida que a notícia se espalhava, eles naturalmente convidavam outras pessoas também. Foi muito mais eficiente do que esperar que Seitenshi organizasse tudo. Quanto ao que fazer com essas meninas, Arata pensou sobre isso e decidiu não enviá-los para ganhar experiência. Eles tinham apenas uns 10 anos. Deixe-os viver uma vida despreocupada por alguns anos primeiro. Quando cresceram, eles puderam decidir por si mesmos o que queriam fazer. Afinal, uma família crescente precisava de desenvolvimento. Sempre haveria um lugar para eles no futuro. Ele precisaria arranjar um professor para eles. Depois de pensar um pouco, Arata enviou uma mensagem para Minamiya Natsuki. Arata, Natsuki-chan, quer se juntar à minha nobreza? Natsuki-chan, você finalmente perdeu a cabeça e decidiu ir atrás de uma professora loli? Arata, então você admite que é uma loli? Vendo que ela não respondeu, Arata balançou a cabeça, divertido. Mundo principal, escritório da faculdade. Minamiya Natsuki ignorou a mensagem seguinte de Arata. Ainda assim, ela achou a ousadia dele bastante divertida. Aquele demônio realmente teve coragem de flertar com ela? Ela estreitou os olhos e apoiou o queixo na mão. Ultimamente, a força de Arata estava cada vez mais difícil de compreender. Toda vez que se encontravam, ela sentia uma mudança significativa no poder dele. Aquele último incidente com o espírito amaldiçoado de grau 1 foi um pequeno teste da parte dela. No passado, Arata não teria concordado tão facilmente em lidar com uma maldição de grau 1. Afinal, como um demônio de classe média naquela época, isso teria sido problemático para ele. Mas da última vez, ele aceitou sem hesitar, pedindo apenas uma ferramenta amaldiçoada de grau 1 como pagamento. Estava claro que ele havia adquirido confiança em suas habilidades. O que esse demônio havia vivenciado em apenas 2 meses para fazer sua força disparar? Se havia uma grande diferença. Arata vinha reunindo muitos membros da nobreza ultimamente. Parece que ele está pelo menos no nível de demônio de alta classe agora, murmurou Natsuki. Como uma maga de ataque de alto escalão, ela entendia muito bem os demônios. Para poder criar um título de nobreza, um demônio tinha que ser pelo menos de alta classe. No entanto, seus grandes olhos de boneca refletiam uma pitada de dúvida. Ela olhou para os arquivos dos alunos espalhados sobre sua mesa. Kazumigaoka Utaha, Yutsuya Miku, Shina Mairu e Urikawa Ana. Analisando os perfis deles, sua confusão só aumentou. Eles são apenas pessoas comuns? Um usuário humano de arma sagrada? Natsuki franziu a testa. Utaha frequentemente tirava folga das aulas para visitar Arata. Eles se encontraram algumas vezes, e além da aura demoníaca que pairava ao redor dela, não havia nenhum vestígio de uma arma sagrada. Por que ele recrutaria humanos normais? Mas todas são garotas lindas. Aquele cara. Será que ele está usando seu status de demônio para construir um harém na escola? Capítulo 74. Minamiya Natsuki estava ficando cada vez mais desconfiado sobre a escolha de Arata para os membros da nobreza. E quanto mais pensava nisso, mais convencida ficava de que suas suspeitas estavam corretas. Caso contrário, por que ele recrutaria tantas garotas comuns e bonitas para sua nobreza? Rangendo os dentes, Natsuki murmurou. Aquele demônio. Ele está realmente tentando corromper a Academia Shushin. Será que aquele pirralho acabou de fazer uma proposta de harém para ela? Aquele maldito garoto, ele realmente ousou. Bang! A porta da sala da faculdade se abriu de repente. Ei! Quem te irritou tanto, Natsuki-chan? Hiratsuka Shizuka provocou enquanto entrava. A sobrancelha de Natsuki se contraiu. Eu já te disse inúmeras vezes, não adicione Chan ao meu nome. Isso me faz perder autoridade diante dos alunos. Está tudo bem, está tudo bem. Hiratsuka Shizuka dispensou-o casualmente. Você é tão fofo de qualquer jeito. Os alunos vão te ouvir de qualquer jeito. Bate. Ai, isso dói. Hiratsuka Shizuka imediatamente agarrou a cabeça com dor. Natsuki, sem expressão, recolheu seu leque dobrável. Se você está aqui só para brincar, vá embora.
Caso contrário, diga o que quer. E da próxima vez, bata antes de entrar. Nossa, sem piedade como sempre, Natsuki-cha. Natsuki-san. Percebendo Natsuki levantando seu leque novamente, Shizuka rapidamente se endireitou e foi direto ao ponto. Natsuki, aconteceu alguma coisa estranha com Yukinoshita e Yukino ultimamente? Yukino. Natsuki franziu as sobrancelhas por um momento e depois relaxou. Você quer dizer o presidente do clube de serviços? Os olhos de Hiratsuka Shizuka se contraíram. Toda vez que ela ouvia esse nome, ela não conseguia deixar de se sentir estranha. Se estamos falando de algo incomum, experimentar um evento sobrenatural contaria? Evento sobrenatural? A expressão de Hiratsuka Shizuka ficou séria. Vindo de uma família rica, ela tinha algum conhecimento sobre esses assuntos. Mas como uma pessoa comum, ela raramente teve a chance de conhecê-los pessoalmente. Ainda assim, se realmente envolvesse o sobrenatural, as coisas poderiam ficar problemáticas. Como ela explicaria isso a Yukinoshita Aruno? Ela já havia prometido resolver o problema da irmãzinha. Talvez você devesse perguntar ao presidente do clube de pesquisa sobrenatural. Natsuki não estava com vontade de explicar, então simplesmente jogou o problema para Arata. O presidente do clube de pesquisa sobrenatural, hein? O rosto de Hiratsuka Shizuka tornou-se solene. Consegui. Deixando para trás uma rápida palavra de agradecimento, ela saiu apressada do escritório de Natsuki. Parece que cada vez mais pessoas estão procurando por esse garoto ultimamente. Natsuki murmurou baixinho. Ela já sabia que o conselho escolar estava investigando o incidente do antigo prédio da escola. Eles provavelmente já tinham rastreado até o clube de pesquisa sobrenatural, mas Arata era um demônio. Não importa o quão poderoso um humano fosse no mundo mortal, quando confrontado com o sobrenatural, eles não eram nada. Shinomiya Unio, é melhor você não mexer com um demônio. Academia Shushin, Conselho de Administração. Shinomiya Unio olhou fixamente para os documentos em sua mão, franzindo as sobrancelhas. Temos certeza de que isso não foi obra de Minamiya Natsuki? Como diretor da Shushin, ele estava bem ciente da verdadeira identidade de Natsuki. Com a influência da família Shinomiya, ele sabia há muito tempo que este mundo não era tão simples quanto parecia. Mas havia um ditado: quanto mais você sabe, mais você teme. Quanto mais ele aprendia sobre a verdade do mundo, mais inquieto ele ficava. Ele também queria um poder sobrenatural. Mas o dinheiro e a influência que sempre funcionaram no mundo humano eram completamente inúteis quando se tratava de sequer se aproximar desse reino. Tudo que ele conseguiu obter foram alguns conhecimentos básicos e técnicas inúteis. Ele não tinha talento nem tempo para estudá-los. Então ele decidiu pegar um atalho. Não seria mais fácil criar um espírito amaldiçoado leal? Bem, esse plano claramente saiu pela culatra. Ele conseguiu criar um, mas não conseguiu controlá-lo. Se não fosse pelo caro conjunto de vedação, isso já teria causado um desastre há muito tempo. Mas ele não ousou relatar nada disso. Afinal, ele era o responsável. E isso teria afetado profundamente sua posição como herdeiro dos Shinomiya. Então, com a matriz se desintegrando, ele só pôde ficar sentado na ponta, esperando que o instrutor de magia humano, Minamiya Natsuki, não ficasse parado assistindo Shushin se transformar em um inferno. E sua aposta valeu a pena. Mas não foi Natsuki quem tomou a atitude. O clube de pesquisa sobrenatural? Seus olhos piscaram. O mero clube escolar realmente tinha esse tipo de poder? Um desejo ardente acendeu-se em seu coração. Apoiando o queixo na mão, ele mergulhou em pensamentos profundos. A identidade de um aluno muitas vezes tornava as coisas muito mais fáceis. Kaguya, é hora de você contribuir para a família Shinomiya. Em um café, Yukinoshita Aruno mexia distraidamente seu café com o olhar fixo do lado de fora da janela. Ela finalmente encontrou tempo em sua agenda, então veio correndo o mais rápido que pôde. Nos últimos dias, a situação de Yukino estava pesando em sua mente. Kugi, espero receber boas notícias. Depois de um tempo, ela avistou a figura de Hiratsuka Shizuka e imediatamente se animou. Shizuka, aqui. Assim que Shizuka se sentou, Aruno se inclinou para frente ansiosa. E então, você encontrou alguma coisa? Shizuka revirou os olhos. Ela nem tinha tomado um gole de água ainda. Mas como se tratava de Yukino, ela deixou passar. Após um momento de hesitação, Shizuka falou: Aruno, você já ouviu falar de eventos sobrenaturais? Aruno ficou perplexa. A família Yukinoshita era uma casa prestigiosa em Shiba, mas, em Tóquio, sua influência era pouco significativa. Nos círculos sociais de Tóquio, as pessoas frequentemente zombavam deles, chamando-os de meras elites rurais. O pai dela era político, mas apenas vereador. Então, para ela, o sobrenatural não passava de fantasia. Shizuka, você não está brincando comigo, está? Aruno disse insegura. Shizuka deu um sorriso amargo. Sabia que você diria isso. Aruno ficou em silêncio. Ela percebeu que Shizuka não estava mentindo. Então o mundo que ela pensava conhecer não estava completo? Os rumores eram verdadeiros? Um olhar atordoado cruzou o rosto de Aruno enquanto ela murmurava, então. Yukino realmente encontrou algo sobrenatural? Não sei todos os detalhes, mas Yukino provavelmente estava apenas abalada. Talvez ela só precise de um tempo para processar tudo. Shizuka assentiu. Então por que ela de repente precisou de 5 milhões de ienes? Aruno de repente se lembrou desse detalhe. No entanto, ela optou por não mencionar isso a Shizuka. Shizuka continuou. Antes de vir para cá, fiz algumas pesquisas. Alguém sugeriu que eu verificasse com o clube de pesquisa sobrenatural da Academia Shushin. Pode haver uma conexão. Clube de pesquisa sobrenatural? Só pelo nome, era óbvio que estava relacionado a eventos sobrenaturais. Mas, era apenas um clube administrado por estudantes, certo? Aruno não pensou muito nisso. Se bem me lembro, o nome do presidente do clube era Arata, não é? Shizuka disse tudo o que sabia.
Os olhos de Aruno se arregalaram. Arata? Esse era o nome na conta para a qual Yukino transferiu dinheiro. Não fazia muito tempo desde a transação, e Aruno já havia usado suas conexões para investigar a identidade do destinatário. Ela nunca esperou. Acabaria sendo o presidente do clube de pesquisa sobrenatural. Ela franziu as sobrancelhas. Parece que preciso fazer uma visita àquele clube. Capítulo 75. Mundo Black Bullet. Tarde da noite. Dentro de uma única casa, um grupo de meninas conversava sem parar, com as vozes cheias de entusiasmo. Claramente, eles ainda estavam animados e muito felizes. O Senhor Arata deve ser um anjo. Não, ele é um demônio. Um demônio. É isso mesmo. Os anjos nunca vieram nos salvar. Então ele deve ser um deus. Eu te disse, ele é um demônio. Um demônio. O demônio da gentileza? Ah, ele deveria ser tratado como um deus. Está decidido. Quando eu crescer, vou me tornar a sacerdotisa do Lorde Arata. Oh, que? Só eu posso ser a sacerdotisa do Lorde Arata. Ei, parem de discutir. Somos todos do Lorde Arata. E ai. Depois do debate acalorado, a excitação finalmente diminuiu e um por um, eles foram adormecendo. Na manhã seguinte, ao amanhecer, as crianças amaldiçoadas acordaram cedo. Embora tivessem apenas 10 anos de idade, suas vidas difíceis os forçaram a amadurecer rapidamente. Arata não apenas os acolheu como também os transformou em demônios, removendo completamente a maldição do vírus Gastria. Para eles, Arata era seu deus. Eles estavam decididos. Eles iriam retribuir Arata. Então, eles esperaram ansiosamente que ele lhes desse algo para fazer. Vendo a expectativa deles, Arata riu. Ele não os rejeitou. Eles precisavam de um senso de propósito, uma maneira de provar seu valor. Só então eles se sentiriam verdadeiramente necessários. Então está bem. Deixarei a missão de trazer de volta suas companheiras crianças amaldiçoadas para você. Sim. Área externa. Tamako Nishida chegou a uma entrada de esgoto abandonada. Ela se agachou e bateu ritmicamente na tampa do bueiro. Um momento depois, uma pequena cabeça apareceu cautelosamente. Um chapéu surrado estava sobre sua cabeça, seu cabelo branco estava bagunçado e sujo. Suas sobrancelhas finas estavam levemente franzidas, e seus olhos roxos revelavam um toque de nervosismo. Quando ela viu que era Tamako Nishida, ela finalmente soltou um suspiro de alívio. A voz dela estava fraca. Tá, Tamako, você voltou. Midori-chan, trouxe boas notícias. Se sério? Fuse Midori rapidamente se afastou. Entre rápido. Tamako assentiu e entrou na entrada do esgoto com facilidade. Ela suspirou interiormente. Suas roupas novas iriam pegar o cheiro novamente. Depois de se recompor, ela olhou para seus companheiros dentro do esconderijo subterrâneo. Era apenas um pequeno abrigo. Incluindo ela, havia apenas. Todos se voltaram para ela com olhos cheios de esperança. Tamako não os decepcionou. Todos ouçam. Nosso Salvador chegou. Enquanto isso, cenas semelhantes estavam acontecendo em outros 12 esconderijos. Depois de um curto período, graças aos esforços do primeiro grupo de crianças amaldiçoadas, o resto, embora hesitante, ansioso e cético, no final escolheram confiar nos companheiros que compartilharam suas lutas. Um por um, eles se prepararam para deixar suas casas subterrâneas úmidas e sufocantes, e seguir em direção ao abrigo criado pelo chamado Deus, de quem seus amigos falavam. Na zona central, onde todos os esconderijos se conectavam, 2 caminhões verde militares estavam estacionados. Buzujima Saeko se encostou em uma delas, mantendo um olhar atento ao redor. A área exterior não era segura. Criaturas Gastria vagavam pela área, frequentemente atacando as crianças amaldiçoadas. De acordo com os relatos do primeiro grupo, eles transportariam um total de 113 crianças desta vez. Uma migração dessa escala, se eles encontrassem Gastria, poderia facilmente causar pânico. Contanto que não encontrassem nada de muito alto nível, Saeko poderia lidar com isso. Sim, contanto que não fosse uma Gastria de estágio 4, ela poderia matá-la e, ao mesmo tempo, garantir a segurança das crianças. Eles estão aqui. De repente, Saeko falou, seu olhar fixo em Tamako Nishida, que acenava para ela à distância. Ela sorriu levemente. Eles chegaram. No outro caminhão, Marikawa Shizuka pulou e começou a vasculhar a área. Na verdade, Arata atribuiu essa missão a Buzujima Saeko e Marikawa Shizuka porque elas eram as únicas em sua família que sabiam dirigir. Quando Arata descobriu isso, ele ficou sem palavras. Sem hesitar, ele incentivou os outros a praticarem suas habilidades de direção. Claro, se eles conseguissem dominar o teletransporte através dos círculos mágicos, a história seria diferente. Sem mencionar que se eles pudessem realmente aprender, seria muito mais fácil transportar as crianças amaldiçoadas. No final, ele ainda decidiu deixar a missão para sua família e não tomar nenhuma atitude. Afinal, se ele tivesse que fazer tudo, qual o sentido de ter uma família? Saeko Neezan, Shizuka Neezan, Tamako liderou 13 meninas em uma marcha enérgica em direção a eles. Saeko os cumprimentou com um sorriso gentil e disse, vão esperar no caminhão primeiro. Vocês são o primeiro grupo a chegar. As crianças amaldiçoadas atrás de Tamako trocaram olhares inquietos. Eles estavam nervosos, seus olhos disparando ao redor enquanto evitavam olhar diretamente para Saeko. Uma delas até se encolheu, como se estivesse tentando se tornar invisível. Após uma breve pausa com a segurança e orientação de Tamako, eles finalmente entraram no caminhão. Não demorou muito para que a segunda, terceira e quarta levas de crianças chegassem sem problemas. Tudo estava indo bem, até que o quinto grupo apareceu. O que está acontecendo? Liderando um grupo de crianças amaldiçoadas, Moriko Noda de repente gritou em alarme. Rachadura. Um leve tremor espalhou-se sob seus pés. Parecia que algo estava se movendo no subsolo. O próximo segundo, um monstro enorme surgiu do chão atrás das crianças.
O ataque repentino fez com que a última garota da fila caísse no chão. Quando a menina se virou, seu rosto estava congelado de terror. O que ela viu foi uma criatura monstruosa que parecia um híbrido de centopeia e aranha. Não tinha características faciais visíveis, apenas uma boca enorme e vertical, alinhada com 3 fileiras de presas em zigue-zague. SSSSH. Uma névoa tênue e venenosa saía de seu abdômen. Isso é ruim. Dentro do caminhão, as crianças que já haviam embarcado gritavam diante da cena que se desenrolava diante delas. Seus corações afundaram. Nós vamos morrer. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Precisamos ajudá-la. Todas as crianças amaldiçoadas foram tomadas pelo medo e pela dor de saber que uma delas estava em perigo. Mas assim que o desespero surgiu, Saeko desembainhou sua espada. Ela levantou a lâmina e girou na direção da criatura gastria. SHZZZ. Um corte branco brilhante cortou o ar, cortando em direção ao monstro a uma velocidade incrível. O gastria não teve tempo de reagir. A lâmina cortou seu exoesqueleto resistente como papel. O som de carne sendo rasgada ecoou pelo ar. Bum! A parte superior do corpo da criatura foi cortada ao meio e caiu no chão. As crianças amaldiçoadas ficaram chocadas. Um silêncio atordoante tomou conta do caminhão. Então, isso foi tão legal. Uma pequena voz sussurrou com admiração. Noda Moriko piscou surpresa, antes de rapidamente voltar à realidade. O que vocês estão fazendo aí parados? Saiam da frente. Os outros se recuperaram, imediatamente agarraram a garota caída e correram para a frente. Ainda não morreu. Moriko, bem ciente da biologia de gastria, gritou um aviso. Os olhos de Saeko se estreitaram. De fato, apesar de ter a parte superior do corpo decepada, a metade inferior da criatura permaneceu de pé. Da ferida exposta, massas escuras e retorcidas de carne se contorciam, tentando desesperadamente se regenerar. O núcleo, hein? O olhar penetrante de Saeko examinou o corpo da criatura, mas ela não conseguiu localizar o núcleo imediatamente. Ah bem, se eu não conseguir encontrar, vou continuar cortando até conseguir. Svi. A espada de Saeko brilhou no ar várias outras vezes. Gastria, uma aranha, foi desmembrada, partes do seu corpo se espalharam pelo chão. Ah, aí está. Depois de reduzir o monstro à carne moída, Saeko finalmente localizou seu núcleo. Ela não desperdiçou palavras e destruiu tudo instantaneamente. Então ela embainhou sua espada e se virou para as crianças com um sorriso gentil. Não precisa se preocupar, você está seguro. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 76. Grupo de bate-papo da família Arata. A mulher tradicional da família Buzujima. Imagem .jpg. Buzujima Saeko. Derrubou um gastria pela primeira vez, então ela enviou uma foto. Afinal, gastria era mais difícil de matar que zumbis. Akazumi Utako. Ugh, isso é tão nojento. Seitenshi. Pessoal, por favor, tenham cuidado. Se vocês não destruírem o núcleo, gastria não morrerá completamente. Seitenshi. Somente armas feitas de Varanium podem efetivamente suprimir sua regeneração e causar dano real. E Seitenshi, vou garantir que conseguirei armas de Varanium para nossa família o mais rápido possível. Saeko esperou calmamente o resto das crianças amaldiçoadas chegarem, compartilhando sua experiência no bate-papo do grupo sobre como matar um gastria. Felizmente, não ocorreram mais incidentes ao longo do caminho. Assim que o último grupo de crianças amaldiçoadas embarcou nos caminhões, ambos os veículos militares ganharam vida e partiram. O som de motores pesados ecoava enquanto os caminhões entravam no abrigo Arata. As crianças amaldiçoadas recém-resgatadas espiaram ansiosamente, com os olhos cheios de incerteza e apreensão enquanto observavam o ambiente desconhecido. Ufa! Marikawa Shizuka pulou do banco do motorista, seus enormes melões saltando dramaticamente quando ela pousou. Com as mãos na cintura, ela declarou orgulhosamente, chegada segura. Vendo que Saeko e Shizuka haviam retornado, Shina, Mairu e os outros rapidamente se reuniram. Arata olhou para os 2 caminhões cheios de crianças amaldiçoadas e assentiu satisfeito. Isso sim é eficiência. Como esperado, deixar meninas ajudarem outras meninas foi a abordagem certa. As crianças amaldiçoadas podem não confiar muito nos adultos, mas quando se trata de outras crianças amaldiçoadas, sua guarda é significativamente mais baixa. Com seus colegas liderando o caminho, ganhar sua confiança dificilmente exigiria esforço extra. Pairando no ar, Kanoi Yuko engasgou. Uau! Quantas lolis! Ela então olhou para Arata com uma expressão solene. Nesse ritmo, você definitivamente vai se tornar o deus de lolis algum dia. As crianças amaldiçoadas olharam com os olhos arregalados para a irmã mais velha flutuando diante delas. Uma senhora flutuante? Eles exclamaram em choque, com os olhos cheios de espanto. Hehehe. Yuko sorriu, gostando muito das reações deles. Ela até fez questão de ativar seu modo fantasma supremo, para garantir que estivesse totalmente visível para eles. Sob a orientação de Nishida Tamako e do primeiro grupo de crianças resgatadas, as 113 novas crianças amaldiçoadas desembarcaram de maneira ordenada. Tamako e os outros ficaram diante de Arata, inclinando a cabeça para olhá-lo, com os olhos brilhando de expectativa. Vocês todos fizeram um ótimo trabalho. Arata os elogiou sem hesitar. Hehe. Ele recompensou cada um deles com um tapinha gentil na cabeça antes de instruir Shizuka e os outros a levarem os recém-chegados para se limparem. Depois de banhados e vestidos com roupas limpas, Arata começaria sua reencarnação em demônios. 113 deles, hein? Não é uma tarefa fácil.
Arata refletiu consigo mesmo. Mas então ele pensou sobre sua meta de longo prazo e 1 milhão, e de repente, 113 não parecia muito. Temos que tirar a roupa? As recém-chegadas crianças amaldiçoadas reagiram com choque, seus rostos ficando vermelhos de vergonha. Embora tivessem apenas cerca de 10 anos de idade, eles ainda tinham uma vaga compreensão do que isso significava. Entretanto, por confiança em Nishida Tamako e nos outros que os trouxeram até ali, eles reprimiram seu constrangimento e obedientemente expuseram suas costas. Então, eles se alinharam para a cerimônia de reencarnação. Nós realmente nos transformaremos em demônios? Uma das meninas murmurou ansiosamente. Mas quando a primeira garota se transformou com sucesso, todas as dúvidas desapareceram. É real. Agora somos realmente demônios. As asas diabólicas brotando das costas da primeira garota serviram como prova inegável. Escondida no meio do grupo, uma garotinha chamada Fuse Midori observava cautelosamente os demônios recém-transformados. Se eles se tornarem demônios, isso significa que o vírus gastria desaparecerá. Eu espero que todos possam ser salvos. Finalmente chegou a vez dela. Ela envolveu os braços em volta do corpo, com as costas curvadas, segurando a frente das roupas firmemente contra o peito. Seu rosto ficou vermelho de vergonha, e ela evitou completamente o contato visual com Arata. Um chapéu largo projetava uma sombra sobre seu rosto, escondendo a maior parte de sua expressão. Arata olhou para ela, sentindo uma sensação de familiaridade. Uma lembrança surgiu de repente em sua mente. Espera aí, ela não é aquela Loli gatinha? Curioso, ele perguntou em tom gentil. Qual é seu nome? Midori estremeceu ao som da voz dele, abaixando ainda mais a cabeça. Com uma voz quase um sussurro, ela murmurou. Fuse Midori. Os olhos de Arata brilharam em compreensão. Então é ela mesmo. Sorrindo levemente, ele perguntou gentilmente. Posso ver o que tem debaixo desse chapéu? O corpo inteiro de Midori enrijeceu, sua respiração subitamente ficou irregular. Está acontecendo. Seus olhos se arregalaram de ansiedade. Suas pequenas mãos se fecharam em punhos. Embaixo daquele chapéu havia um par de orelhas de gato. Foi por causa dessas orelhas que sua mãe a abandonou. Desde então ela sempre esteve sozinha. Ninguém jamais a aceitou. Por causa dessas orelhas. Suas pupilas tremeram enquanto uma profunda tristeza tomava conta de seus olhos. Será que ela seria abandonada novamente? Não, ela não conseguia esconder. Se ela quisesse ficar, teria que ser honesta. Mesmo que isso significasse ser rejeitado novamente. Sua visão ficou turva com lágrimas não derramadas. Sua voz tremeu. Eu posso. Com dedos trêmulos, ela levantou a mão e hesitante puxou o chapéu para baixo. Um par de orelhas de gato, antes esmagadas sob o chapéu, apareceu e voltou ao lugar. Agora totalmente expostas, suas orelhas de gato se contraíram levemente. Midori mordeu o lábio, a ansiedade tomando conta de seu coração. Ela estaria separada de todos agora? Ela não queria isso. Ela não queria ir embora. Mas não tinha jeito, né? Uma garota com orelhas como essas sempre seria rejeitada. Ela começou a se resignar a isso. Ninguém iria querer alguém como ela. Assim que ela afundou no desespero, uma grande mão de repente pousou sobre sua cabeça. Uma sensação de calor se espalhou de sua orelha direita. Parecia que ela estava sendo acariciada gentilmente. O corpo inteiro de Midori estremeceu e seu rosto ficou instantaneamente vermelho. O que ele está fazendo? O toque inesperado a arrancou da espiral de autoaversão. Seus olhos roxos tremiam de pânico. Exatamente como eu pensei. Você é adorável. Os olhos de Arata brilharam como se ele tivesse acabado de encontrar um tesouro raro. Adorável? Ele está falando de mim? Sua cabeça girava e seus pensamentos eram uma confusão. Isto não era assim que as coisas deveriam acontecer. Midori, posso te chamar assim? A voz de Arata veio de trás dela. Midori instintivamente endireitou as costas, segurando o chapéu contra o peito como se fosse uma tábua de salvação. Sim. Ela gaguejou, completamente perturbada. A mão de Arata continuou acariciando sua cabeça, seus dedos roçando seus cabelos macios e mexendo nas orelhas de gato. A sensação foi incrível. A textura das orelhas e do cabelo dela era tão boa que ele não queria parar. Midori. Ele sorriu. Seja minha gatinha exclusiva. Que? Os olhos de Midori se arregalaram em choque, completamente cheios de descrença. As outras crianças amaldiçoadas engasgaram. Uau! Que ousadia! Midori-chan tem tanta sorte. Ela recebeu o carinho especial do Lorde Arata. Há afeto especial? O rosto de Midori ficou ainda mais vermelho como uma maçã madura. Seu cérebro entrou em curto-circuito na hora. Mas, por quê? Ela gaguejou, lutando para encontrar a voz. Meus ouvidos, são por causa do vírus gastria? Ela sempre acreditou que eles eram uma maldição. Mas Arata simplesmente inclinou a cabeça e disse, eles não são fofos? Naquele instante, Midori sentiu como se tivesse levado um tiro no coração. Tudo em que ela sempre acreditou foi completamente destruído. As orelhas dela, não eram nojentas? Elas não eram algo para se envergonhar? Alguém achou, eles fofos. Um calor que ela nunca havia sentido antes começou a se espalhar pelo seu peito. Sua visão ficou turva novamente e ela queria chorar, mas dessa vez não era por tristeza. Era algo completamente diferente. Algo que ela nunca havia sentido antes. Capítulo 77. Devido ao vírus gastria do tipo felino em seu corpo, Fuse Midori tinha um olfato incrivelmente aguçado, tanto que ela conseguia até usar aromas para profecias. E ela tinha certeza de que as palavras de Arata-sama não continham nenhum cheiro de mentira. Pinga, pinga. Midori olhou fixamente para o chão, com a cabeça baixa enquanto grandes lágrimas caíam. Ele me chamou de fofa. Ela mordeu o lábio inferior, tentando conter os soluços, mas as lágrimas não paravam de fluir. Arata observou-a tremer e fungar. Gentilmente, ele a virou. Se você quiser chorar, pode fazer isso em meus braços. Midori prendeu a respiração.
Suas lágrimas brotaram incontrolavelmente enquanto ela se jogava no abraço de Arata, com os braços abertos. Arata-sama. Arata a abraçou forte, acariciando seus cabelos macios gentilmente. Ela deve ter sofrido muito. Não apenas Midori, todas as crianças amaldiçoadas. É por isso que ele tem que limpar esse mundo distorcido. Mesmo que o plano de Seitenshi dê certo, ele ainda irá eliminá-los. Por quê? É simples, só porque ele quer. Ele já decidiu. Dentro do abrigo, o silêncio pairava no ar. Além dos gritos abafados de Midori, nenhum som podia ser ouvido. As outras crianças amaldiçoadas ficaram paralisadas, observando-a, com os olhos cheios de emoções que não conseguiam expressar em palavras. Todos eles já tinham sido abandonados antes. Eles entendiam a dor dela melhor do que ninguém. E agora Arata? Eles nunca o esqueceriam enquanto vivessem. Porque ele não aceitou apenas Midori. Ele aceitou todas elas. Depois de um tempo, os soluços de Midori diminuíram gradualmente. Arata-sama, você vai me abandonar? A voz dela estava abafada contra o peito dele, cheia de hesitação e medo. Mesmo que seus instintos lhe dissessem qual seria a resposta dele, ela ainda não conseguiu evitar perguntar. Ela precisava ouvir isso, com seus próprios ouvidos. Arata não respondeu de imediato. Em vez disso, perguntou mais uma vez. Midori, você quer ser minha gatinha exclusiva? A resposta era óbvia. Midori levantou a cabeça. Seus olhos encontraram o sorriso caloroso dele. O coração dela deu um pulo. Então, sem hesitar, ela enterrou o rosto no peito dele novamente e assentiu firmemente. Midori quer ser a gatinha exclusiva do Arata-sama. Desta vez, não houve nervosismo, nem medo, nem hesitação. Somente determinação pura e inabalável. Então está resolvido. Arata continuou a segurá-la, deixando-a agarrada a ele por mais um tempo. Mas logo, mestre, quando é que o senhor vai me mimar desse jeito também? Uma voz interrompeu de repente. Era Kanoi Yuko, observando com um sorriso provocador. Um fantasma. Não conta como animal de estimação, né? Midori deu um pulo ao perceber. Ela tinha esquecido completamente. Eles não estavam sozinhos. Tetão vergonhoso. Estava tudo muito quieto agora. Por isso ela se empolgou. Ela rapidamente se afastou do abraço de Arata. Mas quando ela se virou, todas as outras crianças amaldiçoadas estavam olhando para ela com olhares brincalhões e cúmplices. Tá? Seu rosto ficou instantaneamente vermelho vivo. Arata riu baixinho. Certo, vamos continuar a cerimônia de reencarnação. Ah, certo. A cerimônia de reencarnação. O corpo de Midori enrijeceu. Ela esqueceu completamente que ainda estava nua. Arata-sama definitivamente viu tudo. Oh não! Ela sentiu como se vapor estivesse prestes a sair de sua cabeça. Incapaz de pensar direito, ela se virou mecanicamente, expondo as costas para ele. Foi somente quando ela sentiu o toque frio da peça maligna contra sua espinha que sua mente lentamente começou a clarear. Se for ele, mesmo que ele me visse, está tudo bem, certo? Ela já era seu animal de estimação. Mas mesmo assim, é tão constrangedor. Quando a peça maligna se fundiu completamente ao seu corpo, a cerimônia de reencarnação estava completa. Jin, você adquiriu um membro da família, Fuzimidori. Jin, seu membro da família Fuzimidori reencarnou como um demônio especial. Jin, você ganhou novas habilidades. Arata silenciou temporariamente as notificações do sistema e examinou as informações da bênção de Midori. Fuzimidori. Classificação. Demônio de classe baixa. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força. I0. Agilidade. I0. Resistência. I0. Magia. I0. Habilidades únicas. Fator Gastria. Gato. E Demônio Necomata. Fator Gastria. Gato. Garras de gato. Pode estender garras afiadas de gato de seus dedos. Clarividência. Consegue perceber as emoções e o destino dos outros através do cheiro. Agilidade e velocidade de crescimento aprimoradas. Demônio Necomata. Chamas azuis corroem a alma. Libera chamas azuis assustadoras que infligem o status corrosão aos inimigos ao entrarem em contato. Odor do Rastreador do Destino. Uma habilidade semelhante à adivinhação que concede ao usuário primeiro ataque em batalha. Devilização. Necomata amaldiçoado. O primeiro demônio especial entre as crianças amaldiçoadas havia nascido. Seu fator Gastria. Gato era esperado. Fazia parte de sua natureza devido ao vírus. No entanto, a habilidade de clarividência de olfato acrescentou uma camada de mistério a isso. Arata rapidamente passou do básico e se concentrou nas habilidades do demônio Necomata. Uma habilidade que corrói os inimigos após atingi-los. Uma habilidade que concede primeiro ataque em batalha. Interessante. Ambas as habilidades possuíam mecânicas únicas. Ele não esperava que o potencial de Midori fosse tão bom. E o mais importante, ambas as habilidades podem ser incrivelmente úteis para ele também. Principalmente o odor do Rastreador do Destino. Aquela habilidade primeiro ataque parecia que poderia mudar o jogo. Arata riu baixinho. Midori, você é minha gatinha da sorte. Ku-un. O rosto de Midori ficou vermelho instantaneamente com o elogio. Arata copiou os detalhes da sua bênção, e quando terminou de se vestir, ele os entregou a ela. Como ela tinha acabado de passar pela cerimônia de reencarnação, ela já tinha uma compreensão básica do sistema de bênçãos. Ela baixou o olhar e começou a ler os detalhes. Inevitavelmente, seus olhos pousaram por um momento na seção mestre. A partir de hoje, ela era sua gatinha. Não sou mais um vira-lata. Um leve rubor surgiu em seu rosto enquanto ela continuava lendo. Ela passou dos limites de suas estatísticas básicas, todas estagnadas em 10, e foi direto para as habilidades. Ver fator Gastria. Gato listado ali deixou sua expressão um pouco complicada. Afinal, foi exatamente esse fator que a fez sofrer por tanto tempo. Mas agora, isso havia se tornado sua habilidade. Mas isso não importava mais.
Agora que ela era um demônio, o vírus Gastria havia desaparecido completamente de seu corpo. Esta era simplesmente uma habilidade preservada pelo sistema de bênçãos. E o mais importante, a razão pela qual suas orelhas de gato não desapareceram depois de sua transformação. Provavelmente foi por causa dessa habilidade. Isso é um alívio. Midori soltou um pequeno suspiro. A mesma coisa que antes a tornava uma pária. Agora era algo que a fazia feliz porque Arata gostava. Finalmente, seus olhos se voltaram para o último conjunto de habilidades. E Demônio Necomata. Sua visão oscilou levemente. Essas habilidades pareciam incrivelmente poderosas. Mas agora ela não tinha certeza de como usá-los efetivamente. Ela agarrou o papel com força. Essas habilidades seriam de alguma utilidade para Arata-sama? Se ela pudesse ajudá-lo, mesmo que um pouco, isso seria suficiente. Enquanto Midori estava perdida em pensamentos, Arata casualmente pegou seu telefone e tirou algumas fotos dela. Clique. Midori piscou confusa e olhou para cima. Seus olhos estavam cheios de curiosidade. Clique. Tiro perfeito. Arata percorreu seus contatos até encontrar Rias. Arata, imagem, gatinha confusa.jpg. Enviado e visto. A Rias. Arata, finalmente ganhei meu próprio gatinho. A Rias. Capítulo 78. Cidade Kuo, Academia Kuo, Clube de Pesquisa Oculta. Sentada em um sofá de couro macio, Rias Gregório olhava para o telefone, lendo a mensagem que Arata acabará de lhe enviar. Seus olhos azuis se aguçaram um pouco quando ela notou as orelhas de gato no topo da cabeça de uma certa garota na imagem anexa. A Koneko acabou de perder seu lugar como a única gata? Curiosa, Rias tocou na imagem e a examinou atentamente. Sim, essa é definitivamente uma garota gato. Mas onde Arata a encontrou? E o que ele quis dizer com seu próprio gatinho? Isso significava que ele já a havia recrutado para sua nobreza? Ela era uma necomata, assim como Koneko? Rias balançou a cabeça, sentindo-se um pouco confusa. Onde Arata estava encontrando esses recrutas de alta qualidade? Como mestre dos Necomata, ela tinha uma boa compreensão da espécie deles, especialmente considerando a infame irmã de Koneko. Embora ela tivesse matado seu próprio mestre e se tornado um demônio perdido, não havia como negar sua imensa força. Apoiando o queixo em uma das mãos, Rias mergulhou em pensamentos profundos. Agora ele ganhou um Necomata. E havia um anjo. E antes disso, aquele demônio arquivista. Caramba! Eles eram todos recrutas ridiculamente poderosos. Ela olhou para sua própria sala de clube vazia. Akeno estava silenciosamente experimentando fazer um chá preto melhor. Koneko estava roendo alguma coisa. Ria suspirou. Quando seu clube finalmente ficaria cheio? Ela olhou para Koneko e sorriu. Koneko, tenho algo interessante para te mostrar. Koneko inclinou a cabeça. Ainda mastigando um saco de batatas fritas, ela se aproximou. Assim que ela chegou perto o suficiente, Rias empurrou a tela do telefone bem na cara dela. Koneko piscou confusa, seu olhar lentamente se concentrando na mensagem. Arata, imagem, gatinha confusa.jpg. Arata, finalmente ganhei meu próprio gatinho. A mente de Koneko ficou em branco. Ela nem processou a mensagem de Rias. Sua atenção estava completamente voltada para as palavras de Arata. E então, o mundo dela desabou. Plop! A mão de Koneko ficou mole, e seu saco de batatas fritas escorregou para o chão. Arata-senpai, tem seu próprio gatinho agora? Rias suspirou dramaticamente. Que pena, Koneko. Parece que o Arata já tem seu próprio gatinho agora. Você? Ela se inclinou com um sorriso provocador. Talvez você tenha perdido seu lugar especial. Koneko ficou congelada por vários segundos. Então, lentamente, ela voltou à realidade. Com uma expressão ilegível, ela silenciosamente se abaixou para pegar as fichas caídas. Entretanto, quando ela se levantou, seus lábios se pressionaram levemente. Presidente, perguntou ela com a voz calma. A nobreza do Arata-senpai já deve estar quase cheia, certo? Rias ergueu uma sobrancelha. O tom de Koneko permaneceu neutro. Então por que, apesar de ter começado a nobreza um ano depois de você, ele já tem tantos membros? Enquanto você ainda só tem eu e Akeno-senpai. Rias ficou sem palavras. Isso foi um golpe direto. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu. Não houve retorno. Ela se jogou de volta no sofá, devastada. Enquanto isso, Akeno observava do lado de fora com os olhos semicerrados, divertida. Ara, Koneko com certeza falou muito hoje. Alguém estava se sentindo um pouco nervoso? Após derrotar com sucesso o presidente do seu clube, Koneko retornou ao seu assento. Ela pegou outro salgadinho e colocou na boca. Mas por algum motivo, o gosto não era mais bom. Silenciosamente, Koneko pegou seu telefone e digitou uma mensagem. Koneko, senpai, neste fim de semana, um treino? Enquanto ela olhava para a tela, ela sentiu seu coração bater mais rápido. Por que ela estava nervosa? Jin. Uma resposta apareceu. Koneko verificou rapidamente. A Arata, sem problemas. Ufa. Ela se sentiu um pouco aliviada. Mundo Black Bullet. Após responder à mensagem de Koneko, Arata continuou conduzindo a cerimônia de reencarnação para os candidatos restantes. Finalmente, todas as 113 crianças amaldiçoadas se tornaram demônios. Depois que os testes confirmaram que estavam completamente livres do vírus Gastria, as crianças amaldiçoadas caíram em lágrimas de alegria. Anos de emoções reprimidas vieram à tona de uma só vez. Arata não os impediu. Era melhor deixar isso sair agora do que mantê-lo enterrado dentro de si. Depois de hoje, eles finalmente poderiam escolher uma nova vida. Observando-os bater suas asas de demônio recém-formadas e alçar voo, suas risadas ecoando no ar, Arata não conseguiu evitar sorrir. Ao lado dele, Fuzimidori apertou seu dedo com força. Ao ver as outras crianças chorarem lágrimas de alívio, seus próprios olhos ficaram vermelhos. Todos finalmente estão salvos.
Mas ainda havia muitas crianças amaldiçoadas por aí, ainda sofrendo. O pensamento a fez apertar ainda mais a mão de Arata. Sentindo suas emoções, Arata gentilmente afagou sua cabeça com a outra mão. Não se preocupe. Tudo vai melhorar. Midori respirou fundo. Só de ouvir suas palavras foi o suficiente para acalmá-la. Eu também farei o meu melhor, Arata-sama. Seus olhos ardiam de determinação. Essa não era apenas responsabilidade de Arata. Era a responsabilidade deles como crianças amaldiçoadas. Arata já os havia aceitado, libertados do vírus Gastria e até lhes concedido um novo poder. Só isso já era uma bênção inimaginável. Então, encontrar e salvar os outros. Isso era algo que ela mesma faria. Afinal, Arata até lhe concedeu um corpo mais forte. Arata, vendo seu ânimo melhorar, não pensou mais nisso e voltou seu foco para si mesmo. Verificando seu painel de status, ele notou um novo nome, Fuse Midori, Demônio Nekomata. Suas peças malignas foram atualizadas, agora exibindo o nome de Midori. E o status do seu genoma fator ainda era em desenvolvimento. Ele absorveu muitos fatores de Gastria, mas quando amadureceria completamente? Ou, o que exatamente era necessário para evoluir? Quanto ao seu nível de poder, ele ainda era um demônio de classe suprema. Mesmo entregar 100 crianças amaldiçoadas não causou um grande avanço. Dito isto, ele ainda podia sentir sua força aumentando. Era leve, mas ele estava se aproximando do próximo estágio dentro da classe suprema. Uma melhoria gradual, mas ridícula. E isso foi só por reencarnar uma centena de crianças amaldiçoadas. Este mundo tinha milhões deles, esperando que ele reivindique. Arata respirou fundo, acalmando-se. Ele não podia depender somente da reencarnação das crianças amaldiçoadas. Ele também precisava aumentar a força de seus demônios especiais. Parece que o Tarra e os outros não terão descanso tão cedo. Noite no abrigo. Naquela noite, as crianças amaldiçoadas se reuniram para seu primeiro jantar no novo abrigo. A escuridão em seus olhos havia desaparecido completamente, substituída pela esperança de um novo futuro. Assim que Arata estava prestes a se sentar, Arata-sama, um sussurro suave chegou ao seu ouvido. Shina Mairu se aproximou. Os suprimentos que o governo enviou. Ela parou por um segundo. São muito menos do que o que Seitenshi prometeu. A expressão de Arata não mudou. Era como se ele esperasse isso. Não se preocupe. Sua voz era calma. Mesmo antes do portão dimensional ser construído, Saeko já estava coletando recursos do mundo apocalipse. Por enquanto temos o suficiente. Mas ainda assim, os lábios de Arata se curvaram em um sorriso travesso. Já era hora de ele dar um pequeno lembrete a Seitenshi. E grupo de bate-papo da família Arata? Depois de informar Seitenshi sobre os suprimentos desaparecidos, ele logo recebeu uma resposta. Seitenshi, Nani? Capítulo 79. Área de Tóquio. Seitenshi olhou para a mensagem em seu telefone e tudo o que sentiu foi vergonha. Ela fez afirmações ousadas, mas ela não conseguia nem lidar com algo tão simples como fornecer recursos. Ela estava tão inútil como sempre. Foi patético. Por quê? Porque eles tiveram que reter até os suprimentos mais básicos. No dia seguinte, Seitenshi mais uma vez emitiu ordens para alocar recursos aos abrigos. Mas dessa vez, ela não retornou ao escritório apenas depois de dar o comando. Ela queria usar sua audição aprimorada de demônio para ouvir as conversas daqueles abaixo dela, assim como antes. Se não fosse pela audição do demônio, ela não teria percebido que o homem em quem ela depositou tanta confiança, tendo Kikunojo, estava na verdade tramando pelas costas dela. O mesmo homem que certa vez apoiou sua ideia de estabelecer abrigos para as crianças amaldiçoadas foi o mesmo que logo após a reunião, ordenou que explosivos fossem plantados. Mesmo agora, só de pensar nisso ela se sentia enjoada. Então, usando seu físico de demônio, Seitenshi silenciosamente foi até o local de distribuição de suprimentos. Ela aguçou os ouvidos e escutou atentamente. Então, estamos fazendo do mesmo jeito que da última vez, certo? Claro. Essas malditas crianças amaldiçoadas, elas realmente merecem tantos suprimentos? Com apenas algumas frases curtas, parecia que algo havia atingido Seitenshi profundamente. Os chefões já estão embolsando a maior parte. Não sobrou quase nada para levar. Ainda assim, em vez de deixar aqueles monstros usá-lo, prefiro dá-lo para meu cachorro. Dar para um cachorro comer seria um uso melhor. Na verdade, jogar fora seria melhor do que dar para esses monstros. Seitenshi ficou ali atordoada com suas mãos pálidas inconscientemente se fechando em punhos. Então é assim. Essa é a verdade. De cima a baixo, nenhum deles era decente. Seu olhar se tornou frio. Sem se demorar mais, ela se virou e retornou rapidamente ao seu escritório. Enquanto ela olhava pela janela do chão ao teto para a multidão nas ruas, seus olhos estavam cheios de incerteza. Se isso continuasse, ela não teria como convencer Arata a dar outra chance à humanidade. O que ela deveria fazer? Ela fechou os olhos. E quando ela os abriu novamente, eles estavam cheios de uma determinação inabalável. Essas pessoas eram os verdadeiros inimigos da sobrevivência da humanidade. Não importava se era tendo Kikunojo ou aqueles funcionários de baixa patente, todos eles eram obstáculos no caminho de provar a Arata que a humanidade ainda tinha bondade. Eles tiveram que ser expurgados. Enquanto essas pessoas fossem eliminadas, a bondade voltaria a tomar conta da sociedade. Aeroporto de Tóquio. Tendo Kikunojo tinha acabado de retornar de Osaka. Sua expressão era sombria e agourenta. Ele havia perdido sua casa. Toda a sua operação foi arruinada. Ninguém ficaria de bom humor depois de sofrer tais perdas. Senhor Kikunojo. Satomi Rentaro, que estava esperando há muito tempo, deu um passo à frente para cumprimentá-lo. Rentaro. Ao ver seu filho adotivo, em quem ele tinha grandes esperanças, a expressão sombria de Kikunojo finalmente se suavizou um pouco. Os dois caminhavam lado a lado, conversando casualmente. Você recebeu alguma notícia sobre quem foi o responsável pelo ataque à nossa família?
Satomi Rentaro respondeu seriamente. Encontrei algumas pistas. A última grande transação explosiva de Tóquio aconteceu há poucos dias. Foi executado por um oficial de alto escalão com o sobrenome Morimura. Acho suspeito. Morimura? Os passos de Kikunojo vacilaram ligeiramente. Embora seu rosto permanecesse inexpressivo, sua mente estava em turbulência. Espera, não foi Morimura quem eu mandei plantar os explosivos no abrigo? Por que diabos ele os plantou na minha casa? Corporação de Segurança Civil Tendo. Com as informações de Satomi Rentaro, Tendo Kizara foi o primeiro a descobrir a origem dos explosivos. Então realmente foi naquele dia. Sua respiração acelerou um pouco, com excitação brilhando em seus olhos. Então realmente foi naquele dia. Ela não pôde deixar de se lembrar de quão calmo Arata estava quando ouviu falar dos explosivos pela primeira vez. Foi ele? Não, tinha que ser ele. Ela nunca imaginou que ele faria algo tão incrível. Kizara ficou realmente impressionada. Afinal, Tendo Kikunojo e toda a família Tendo eram gigantes na esfera política e econômica de Tóquio. Mas Arata tinha o poder de derrubá-los com um movimento rápido. Os olhos de Kizara se estreitaram levemente, seus pensamentos se agitando. Seitenshi também deve ter descoberto os explosivos no abrigo. Isso era algo que Seitenshi havia pedido para ela alertar Arata. Este foi um incidente enorme, mas a única resposta de Seitenshi foi uma simples mensagem de conforto e uma ordem de investigação? Isso não faz sentido. Sentada em sua mesa por um tempo, ela respirou fundo, pegou sua espada e saiu da Corporação de Segurança Civil Tendo Kizara estava prestes a confirmar suas suspeitas. Área externa, o abrigo. As crianças amaldiçoadas que já haviam sido acolhidas agora estavam totalmente mobilizadas. Depois de passar pela cerimônia de reencarnação, todos eles ganharam o poder de demônios de baixa patente. Pelo menos agora a segurança deles não era uma grande preocupação. Claro, devido à capacidade de regeneração dos Gastria, mesmo sendo demônios de baixa patente, eles não conseguiam causar nenhum dano real. Mas, no mínimo, eles poderiam escapar quando necessário. Então, Arata não lhes atribuiu tarefas de combate. Em vez disso, ele os fez realizar uma pesquisa populacional, rastreando o número de crianças amaldiçoadas e seus esconderijos. Ontem mesmo havia apenas 113 crianças amaldiçoadas confirmadas. 2 caminhões foram suficientes para transportar todas elas. Mas agora, após a mobilização, ficou claro que 2 caminhões não seriam suficientes para lidar com a quantidade deles. Sem mencionar que encontrar Gastria ao longo do caminho era sempre um risco imprevisível. Arata planejou que eles registrassem as informações primeiro, depois Kazumigaoka Utaha usaria seu grimório demoníaco para configurar a magia de teletransporte. Dessa forma, ele e Utaha poderiam usar magia para transferi-los em lotes, tornando o processo muito mais rápido e seguro. O único problema era que isso colocaria um fardo mais pesado sobre Utaha. Depois de discutir isso no chat do grupo, Utaha respondeu imediatamente. E Kazumi Utako, sem problemas. Deixe comigo. Kazumi Utako, mas... Kazumi Utako, mestre, só se certifique de me recarregar corretamente mais tarde, ok? Coração vermelho. Ao ver a mensagem, Arata riu e colocou o telefone de lado, mergulhando em pensamentos profundos. A regeneração da Gastria é definitivamente um problema. Para alguém como Saeko, lidar com Gastria em estágio baixo não era um problema. Ela poderia encontrar o núcleo deles e destruí-lo antes que eles tivessem a chance de se regenerar. Mas os demônios de baixa classificação não tinham esse tipo de precisão ou poder. Precisamos acelerar o desenvolvimento de armas anti-Gastria especializadas. Os olhos de Arata se estreitaram. No mundo Black Bullet, as crianças amaldiçoadas não eram o único recurso importante. Os próprios Gastria eram recursos valiosos para monstros. E convenientemente, eles foram divididos em 5 estágios distintos, o que os torna perfeitos para aumentar o poder de Saeko e dos outros. Se ele quisesse que eles alcançassem o nível de demônio de classe suprema, ou mesmo de classe rei demônio, então ele precisava equipá-los com armas projetadas especificamente para combater Gastria, facilitando o ganho de experiência. Sem as armas de Varanium, sua eficiência de farm seria seriamente afetada. Aquele Seitenshi inútil é completamente inseguro. No momento em que ele estava pensando onde pegar emprestado esses recursos, Kano Yuko de repente flutuou até ele e se jogou em seu colo, respirando fundo enquanto sentia seu cheiro. Mestre, uma linda JK de cabelos longos acabou de chegar na porta. Capítulo 80. Tendo Kizara ficou no abrigo completamente transformado, momentaneamente atordoado. Ela não esteve aqui há poucos dias? Porque parece completamente diferente. Seus olhos violetas brilharam enquanto ela olhava ao redor, observando as meninas se movimentando e parecendo felizes. Todas essas são crianças amaldiçoadas? Buzujima Saeko assentiu calmamente. Sim, Kizara ficou atordoada. O lugar estava limpo, arrumado e as crianças até tinham sorrisos nos rostos. Essas são realmente crianças amaldiçoadas? As crianças amaldiçoadas que ela conhecia eram sujas, olhos sem vida, emocionalmente entorpecidas, tímidas. Era isso que ela sempre via neles. Mesmo em outros abrigos, as crianças amaldiçoadas permaneceram as mesmas. Ela não sabia que o motivo era simples. Esses abrigos foram construídos por humanos. E os humanos os odiavam, temiam e discriminavam. Eles sofreram abusos, opressão, insultos, violência. E até mesmo experimentação humana. No final, os abrigos não eram muito melhores que as ruas. Às vezes eram até piores.
Para alguns, os abrigos não eram nada mais do que uma ferramenta para explorar as políticas de bem-estar do governo estabelecidas por Seitenshi. Kizara ainda sabia como esses abrigos funcionavam, e é por isso que mesmo quando Seitenshi pediu que ela visitasse o abrigo de Arata, ela não levou isso a sério. Ela até zombou disso. Apenas mais um cara tentando lucrar com as crianças amaldiçoadas. Mas depois do incidente da explosão, sua percepção de Arata começou a mudar. Afinal, ele foi o homem que acabou com a família Tendo. E agora, vendo o abrigo novamente, ela percebeu que ainda o havia julgado mal. As crianças amaldiçoadas aqui, os olhos de Kizara vagaram. Elas eram completamente diferentes das que ela tinha visto antes. Os olhos deles tinham luz, eles tinham esperança, eles tinham sonhos para o futuro. O que exatamente aconteceu com eles? O que Arata fez? Kizara estava completamente perdida. Perdida em pensamentos, ela logo foi levada até onde Arata a esperava. Escritório de Arata. Nos encontramos novamente, senhorita Kizara. Saindo de seus pensamentos, Kizara olhou para Arata com uma expressão complicada. Me chame de Kizara. Na última vez que se encontraram, ela não prestou muita atenção nele. Era apenas um pedido de missão, e ela não tinha intenção de formar nenhuma conexão mais profunda. Mas depois do que aconteceu com a família Tendo, ela não conseguiu evitar ficar curiosa sobre ele. E agora, depois de ver o estado do abrigo, sua curiosidade só aumentou. Ela levou um momento para realmente olhar para ele. Havia algo nele que não parecia ser deste mundo. Além disso, ele também carregava um inegável ar de nobreza. Ainda mais do que ela, uma legítima dama nobre de uma escola de elite. Então, Kizara, o que te traz aqui desta vez? Arata se recostou, um pouco surpreso por ela tê-lo procurado. Afinal, além do pedido de Seitenshi da última vez, os dois não tinham nenhuma conexão real. Seitenshi te enviou de novo? Kizara balançou a cabeça. Não, desta vez é puramente pessoal. Ela hesitou por um momento, escolhendo cuidadosamente as palavras. Então, seu olhar se voltou para Saeko, que estava parada na sala. Parecia que ela queria dizer alguma coisa, mas estava se segurando. Não se preocupe, disse Arata casualmente. Saeko é minha pessoa. Pode falar à vontade. Tudo bem. Kizara deu de ombros antes de olhar diretamente para ele. Ela respirou fundo e então, com absoluta certeza, perguntou. A destruição da família Tendo. Isso foi obra sua, não foi? Quando ela perguntou, seus olhos violetas brilharam com certeza. Arata não hesitou. Tecnicamente, pedi para outra pessoa fazer isso. Kizara ficou momentaneamente atordoada. Você vai admitir isso tão facilmente? Sou um Tendo, sabia? Não tem medo que eu te exponha? Ela não conseguia entender. Ele estava falando tão casualmente. Ele não temia a vingança de Tendo Kikunojo? Arata simplesmente inclinou a cabeça e perguntou. Você realmente vai me denunciar? De jeito nenhum. Kizara cruzou os braços na frente do peito em um X, com a voz firme. Arata apenas deu de ombros, como se dissesse, viu? Kizara? Ela murmurou baixinho. Porque parece que você me conhece bem demais. Arata riu, mas guardou seus pensamentos para si. Não é como se eu pudesse simplesmente dizer que viu o anime, certo? A propósito, qual é a sua relação com Seitenshi? Os olhos violetas de Kizara brilharam de curiosidade. Arata pensou por um momento antes de responder. Mestre e servo. Os olhos de Kizara se arregalaram em choque. Espera aí. Você é o servo do Seitenshi? Isso explica tudo. Não é de se admirar que Arata tenha conseguido contrabandear tanto material explosivo para a propriedade Tendo sem que ninguém percebesse. Não é de se admirar que, depois de um incidente tão grande, Seitenshi mal tenha reagido. Se tudo isso foi obra dela, então tudo fazia todo sentido. A excitação de Kizara aumentou à medida que sua mente conectava os pontos. Será que Seitenshi finalmente percebeu o quão imundo Tendo Kikunojo é e decidiu se livrar daquele velho bastardo? Ela estava praticamente ofegante de antecipação, lambendo os lábios enquanto uma intensa intenção assassina surgia em seus olhos. Arata lançou-lhe um olhar impassível. Primeiro de tudo, você errou alguma coisa. Seitenshi não é minha mestra. Ela é minha serva. Kizara congelou e então revirou os olhos para ele. É claro, como se eu fosse acreditar nisso. Ainda assim, a interrupção de Arata ajudou a se acalmar um pouco. De qualquer forma, Kizara de repente levantou o polegar. Muito bem. Qualquer um que vá contra a família Tendo é meu amigo. Kizara cruzou os braços confiante. Se precisar da minha ajuda, é só pedir. Afinal, ela imaginou que ele enfrentaria retaliações de Tendo Kikunojo. Já que ele a ajudou a se vingar, era justo retribuir o favor. Arata coçou o queixo. Que tal me fornecer algumas armas de Varanium de alta qualidade? O corpo de Kizara enrijeceu de repente. Ela deixou os braços caírem ao lado do corpo e soltou uma risada nervosa. Você sabe que essas armas são super caras, certo? Ela tossiu sem jeito antes de acrescentar rapidamente. Que tal isso? Qualquer coisa, menos dinheiro, é só pedir. Os lábios de Arata se curvaram em um sorriso irônico. Tudo bem então, quer se juntar à minha família? Família? Kizara piscou confusa. Antes que ela pudesse reagir, uma voz brincalhona interrompeu. Nossa, o mestre acabou de enviar um convite para um harém. Uma figura espectral apareceu de repente das sombras, Kano e Yuko. Seus olhos brilharam maliciosamente enquanto ela ofegava dramaticamente. A harém? O rosto de Kizara ficou vermelho como uma beterraba em um instante. Que? O Arata estava atrás do corpo dela? Um pensamento ridículo surgiu em sua cabeça. Mas antes que ela pudesse processar isso, ela de repente notou algo estranho. Seus olhos se arregalaram em choque enquanto ela olhava para Yuko. Espere um segundo. Você está voando? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.